Boa tarde, doutor Roberto. Vamos falar de notícia boa. A gente está chegando aí o final do ano e nas últimas semanas, nos últimos 2 meses pelo menos, estamos vendo aí a ratificação de notícias positivas, principalmente na economia. A retomada do fôlego econômico do país. Há uma confirmação, então, de que essa política vem dando certo. Eu fico felicíssimo de termos todos a constatação desses fatos. Várias vezes aqui nesse programa eu venho pregando o otimismo, pregando que o país tem que gerar empregos, tem que pagar os seus impostos, que o país você tem que acreditar na iniciativa privada. Se você não tiver o pressuposto do otimismo, você jamais seria um empreendedor. Falei isso ontem à noite em um evento e eu acho que é fundamental o que nós estamos nos apercebendo. Várias vezes eu tenho tentado transmitir que o Brasil é de um potencial gigantesco, que o país está num caminho certo e as respostas estão aí. Eu leio, tenho como informação, um canal de informação, um jornal chamado Valor Econômico. Esse jornal surgiu na ausência de um jornal chamado Gazeta Mercantil, que durante anos e anos marcou como o melhor jornal e maior jornal econômico do país. As dificuldades terminaram, o jornal Gazeta Mercantil fechou e, ao mesmo tempo, surgia esse jornal, que é o Valor Econômico, que é uma empresa que é fruto da união entre 2 grandes organizações de mídia no Brasil, que é a Folha de São Paulo e a Globo. Imagine o potencial que eles tinham de fazer um jornal excelente. E fazem um bom jornal. Só que, como em muitas empresas de mídia do Brasil, existe uma contaminação esquerdista fortíssima e essa contaminação esquerdista ela não permite que o Brasil esteja bem. Por quê? Porque eles trabalham para quanto pior, melhor. E isso aconteceu durante todo o ano de 2019. E eles não conseguiram, agora na fase de dezembro em diante, eles não conseguiram mais sustentar boas notícias. Então você compra e assina ou lê o jornal Valor Econômico, tem um monte de extraordinárias informações, mas ainda eles já não conseguem mais sustentar as boas notícias. Então o quadro geral econômico do Brasil é tão bom que um órgão de imprensa de oposição voltado para desfazer a opinião pública no sentido econômico, ele não mais consegue. Isso é a maior prova de que nós estamos avançando e a maior prova de que o Brasil está iniciando uma nova navegação em águas mais calmas, com a sua economia mais estabilizada. Todos os indicadores econômicos, bolsa, dólar, endividamento, qualquer índice econômico do país tem progressivamente se apresentado da melhor forma. A Bolsa de Valores ontem, que é um índice que realmente mede a quantidade de negócios no país, né? Principalmente a valorização das empresas, ontem bateu 114 pontos, que é uma média histórica, um recorde. A própria avaliação externa do Brasil, o índice, o número que está hoje, é um número que jamais foi alcançado de credibilidade, e são grandes agências de avaliação de risco que dão a seus clientes, bancos, grandes operadoras financeiras, investidores mundiais, eles se apegam exatamente a essas análises dessas instituições de avaliação de risco. Todas elas hoje apontam o Brasil, cada rodada de pontuação, de avaliação, o Brasil melhor se posiciona como um país que se pode investir, se pode acreditar nele. Só não acredita no Brasil quem está dentro do Brasil ou quem está lá fora com interesses contrariados. Foi aquele caso momentâneo da França, que tentou usar
o problema ecológico como bandeira para destruir a nossa produção agrícola, aí aparece. Fora isso, você só encontra falando mal do Brasil ONGs esquerdistas ou os esquerdopatas tradicionais. Quanto mais antiquado eles são, quanto mais antigos eles são, mais os dogmas comunistas, esquerdistas são os mesmos. Então, eu acho que nós estamos, pouco a pouco, fazendo com essa nova geração, que é uma geração fantástica, que acredita no empreendedorismo. Eu só vejo jovem querendo constituir uma empresazinha, querendo fazer um startup, querendo fazer... Eu não vejo os jovens querendo buscar a revolução de 1900 e É uma mudança completa no perfil, É uma mudança, né, na cabeça do brasileiro cabeça. E do jovem. Isso é que vai salvar o Brasil. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. Agora a gente vai falar de uma situação envolvendo o Executivo e o Legislativo, porque o governo do Estado resolveu colocar para votação, para apreciação, uma proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência dos servidores estaduais. Os governadores até que demoraram a aceitar, mas não tem saída, né, doutor Roberto? Essa reforma da Previdência nos estados e nos municípios tem que ser feita. Se você tiver uma visão minimamente ampla, você vai verificar que o que ocorre aqui na Paraíba é o que ocorreu no Brasil, na reforma, e o que acontece na França, em vários países que obrigatoriamente, por questões econômicas, têm que proceder a reformas. As reformas, quer sejam tributárias, quer sejam previdenciárias, trabalhistas, toda, é a reformatação dos países, dos estados e dos municípios a uma nova realidade econômica, a uma nova realidade etária, a expectativa de vida das pessoas. Eu até escrevo sobre isso no próximo domingo. Ela é uma realidade. Por quê? Porque ocorre um menor índice de mortalidade infantil, a população está mais bem medicada, mais bem diagnosticada, a população migrou do campo, que tinha uma assistência médica menos consistente, está morando nos centros urbanos, que tem uma assistência pelo menos mais rápida. Então, esse conjunto tem feito com que a expectativa de vida do brasileiro tenha crescido. Na última década, ela cresceu significativamente. De quando eu nasci até hoje, a expectativa de vida aumentou em mais de 30 anos. Então, uma previdência montada num modelo que previa que as pessoas morriam aos 40 e poucos anos, era o índice médio da mortalidade, a expectativa de vida, e hoje nós estamos num Brasil que está acima de 75, 76 anos de idade para que aconteça o óbito. As previdências automaticamente têm que ser reformatadas. Nós assistimos isso no Brasil e estávamos assistindo aqui na Paraíba. Uma coisa que, na verdade, faz com que eu não entenda, e eu considero que é um demérito à classe política, é 2 pesos, 2 medidas. Quando um grupo questiona, combate a reforma da Previdência a nível nacional, se posiciona de uma forma. Depois, quando há a necessidade de se debater e de se construir uma reforma estadual, às vezes exatamente o time que torcia para um lado inverte e torce para o outro. Eu acho que nós temos que ultrapassar essa fase.
Assisti nos últimos dias um debate na Assembleia que eu não estou descendo ao mérito, mas eu não entendo como haviam dois grupos. Um grupo maior que buscava a aprovação mais rápida possível, a celeridade. A chamada urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima. E um outro grupo se posicionando como oposição, querendo ter tempo para analisar se aquilo estava correto ou incorreto. O que é que ocorre? Há um fato criminal comum, de um crime que não tem nada a ver com a atividade política. É um crime banal, ou pelo menos uma acusação de crime banal de um parlamentar ou de mais de um parlamentar, faz com que a Assembleia do Estado paralise. Aquilo que era urgente, urgentíssimo, passou agora, só vai ser resolvido em fevereiro. A população não entende como é que muda-se de tendência. Como é que pode haver uma influência, haja vista que tinham que priorizar a liberdade de um determinado parlamentar. Isso faz com que esse poder, todo um poder, que é o poder legislativo, pare de legislar e decida que aquilo que era urgente, urgentíssimo, agora só deva ser discutido no próximo ano. Daqui a pouco vai o grupo que torcia que não houvesse urgência urgentíssima, defender que seja urgente urgentíssima, porque o óbvio é que quanto mais rápido se aprovar todas essas reformas, que o país está passando por elas, que o Estado está passando por elas, que os municípios vão ter que passar por elas, o problema é o seguinte: quanto mais demorar, mais prejuízo. Exatamente. O Estado da Paraíba, se eu não me engano, ele perde 130 milhões de reais por mês por não adequar a sua previdência da forma atual. Então é ilógico. Está arriscado a perder uma coisa chamada certificação previdenciária, que impede o Estado de fazer transações com instituições financeiras, inclusive federais. Eu acho que a classe política deveria refletir no tocante aos seus posicionamentos. A população não suporta mais a ilógica, o voto e o posicionamento em função de questões pessoais. Se existe um parlamentar ou mais de um parlamentar que está respondendo processo ou não, isso não tem nada a ver com a paralisação de um poder. O poder não pode ser paralisado, até porque não se busca a valorização dos poderes, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. Então, o que tem a ver o poder legislativo, cuja missão é legislar, em se envolver e paralisar suas atividades em função de um acontecimento criminal isento, fora da nuance política, fora da Assembleia, fora de um tema que seja do exercício da sua atividade parlamentar. A proteção parlamentar deveria ser exclusiva, quer seja senador, quer seja deputado federal, quer seja deputado estadual, vereador, deveria ser inerente exclusivamente a crimes que fossem inerentes à sua atividade parlamentar. Mas se você é envolvido com corrupção, se você é envolvido com drogas, se você que é fora do poder, não tinha nada a ver de que este manto, esse guarda-chuva de proteção permanecesse aberto, protegendo. E mais do que isso, que uma Assembleia paralise suas atividades, paralise de debater um tema que é importantíssimo ser debatido. Porque, não, agora eu só vou após o recesso, em fevereiro a gente volta a debater. Mobilizaram todo um judiciário, o judiciário local, em Brasília, uma queda de braço jurídica acionada. A justiça não entra, a justiça é acionada. Então, um grupo acionou a justiça buscando um resultado. Esse outro grupo defendeu e obteve um primeiro estágio, um liminar, fazendo com que fossem sustados os trabalhos, e depois em Brasília se conseguiu que os trabalhos fossem reiniciados e não tivessem interrompidos. Agora, esse mesmo grupo que foi em Brasília buscando celeridade, agora paralisa o debate. É ilógico. A população não suporta mais essa política. Essa é a grande realidade.
Nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. A gente estava falando no bloco anterior da questão da reforma da Previdência, que ficou, de certo modo, paralisado na Assembleia Legislativa, com todo esse processo envolvendo a 7ª fase da Operação Calvário. E aí a gente também parte do doutor Roberto para falar desses pesos e contrapesos que são próprios da democracia, que é um sistema já ditado lá atrás por Montesquieu, tudo mais, já vem de muito tempo isso. E esse sistema, além de tudo, prega a interdependência dos poderes, o respeito. Os poderes são independentes, mas são ligados todos eles. Isso é o que faz a democracia. Na verdade, são modelos que estão aí e que esta interdependência, elas muitas vezes são usadas no sentido pejorativo, no sentido de que há um favorecimento por alguma razão que determinadas medidas ou determinadas passem ou não passem, aconteçam ou não aconteçam. O Brasil se acostumou de tudo ter uma barganha. O parlamentar, ele faz seu voto em função dos seus interesses ou em função do interesse de alguém que termina transformando no seu interesse. Vamos dizer, há uma negociata permanente. Não é à toa que anos e anos nós observamos, ilogicamente, como é que determinados candidatos gastam milhões de reais. Hoje existe aí o fundo partidário que oficializa a corrupção política, mas na verdade você assiste anos e anos os orçamentos de campanha para um deputado, por exemplo, quer seja estadual, quer seja federal, ultrapassar e muitas vezes quanto seria seu salário ao longo de 4 anos mensalmente, somados. Como é que eu raciocino só pelo lado empresarial? Como é que você investe numa empresa que o mandato seria considerado como fosse um projeto empresarial? Como é que você investe mais de que você vai ter de lucro bruto desse investimento? Então, quem fomentava isso? Interesses que alimentavam determinados políticos para fazer com que determinadas bandeiras, determinados espíritos cartoriais, os cartórios brasileiros no sentido macro da acepção da palavra, fossem mantidos. Ninguém mexe com ninguém, deixa da forma que está e você ganha X para poder impedir determinada votação ou votar favoravelmente a determinado tema. Então, é uma coisa impressionante como nós tivemos essa deturpação progressiva da política brasileira. Uhum. E pelo jeito vai ser difícil fazer uma reparação nesse sentido, né? Eu não acho não, eu acho que não, eu discordo. Eu acho que o Brasil, pouco a pouco, nas dificuldades, estão evoluindo. Agora, você não pode ter uma queda de braço imediata. Um dos grandes erros é você ter os mandatos das cortes superiores, elas são até o cidadão ou atingir a idade de licença, que é hoje 75 anos, ou morrer, ou por alguma razão, saúde, acidente e tal, até aí ele sabe que ele tem de expectativa de vida funcional ali até 75 anos. Então ele faz o que ele quer, porque nada vai o atingir. Então eu acho que existe este erro, existe um erro da indicação, a forma da indicação. Você não pode, um presidente da República não pode, não baseado em mérito nenhum, em concurso nenhum, chegar e dizer, não, o ministro do Supremo Tribunal, eu quero que seja o meu advogado. Uhum. Mas seu advogado nunca passou em concurso nenhum, nunca conseguiu se formar, nunca conseguiu tal. Não, mas a caneta é minha e eu vou
indicar o ministro tal. Só que esse ministro vai ter uma força gigantesca, é a força de lei. Não é? Na verdade, se percebe hoje no judiciário que ele está acima do legislativo. Ele interpreta o legislativo e da versão do legislativo. Então, eu acho que eu ainda acredito no Brasil, porque eu acredito que vai chegar um momento em que o cidadão brasileiro vai respeitar o judiciário. Enquanto não houver isso, enquanto eu não assistir o Brasil ter um presidiário que sai da cadeia vociferando contra todos os poderes de uma vez só, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, ele no lugar de sair agradecendo a Justiça por ter, segundo a defesa, cumprido uma decisão que está prevista em lei, que é essa de queda de braço entre ser condenado na segunda instância, enquanto não tiver transitado e julgado, o bandido não é preso. Mas aí tudo bem, mas ele não pode sair da cadeia vociferando. Você não pode assistir numa audiência de instrução de um processo, você assistir um suposto acusado, uma pessoa que vai ser supostamente denunciada, vociferar contra um juiz. Onde está o critério de respeito à justiça? Então, eu acho que nós temos que ter... Isso eu só acredito quando o próprio judiciário se unir no sentido de evitar que isso ocorra. Na hora que um cidadão brasileiro ele fizer uma acusação ao judiciário de forma ampla, sem ter muitas vezes chega vociferando como tivesse num palanque político. Meus direitos, não, porque tal, porque... É inacreditável assistir o que eu tenho assistido sistematicamente, que é o desrespeito à justiça. Eu acho que o princípio fundamental é de respeito. E este caso paraibano que está em foco hoje, as informações que eu tenho são as melhores possíveis no sentido de quem está envolvido no sentido da apuração disso. Quem esteve em busca de coleta de dados, quem esteve, não sei lá. Há uma seriedade do Ministério Público, há uma seriedade da Justiça através do juiz que tem uma responsabilidade fantástica. Você imaginou o que é um juiz decretar uma prisão de um ex-governador? Vamos dizer, é de um peso, ele vai carregar esse peso pelo resto da vida. E ele sabe que ele só assinou isso se ele tinha realmente, no conteúdo da denúncia, ele tinha elementos para que isso acontecesse. Então, eu como cidadão, eu faço um apelo a que vocês que estão me ouvindo, façam o que for possível no sentido de prestigiar a justiça. Prestigiar a justiça não significa querer condenar antecipadamente ninguém, querer não dar direito de defesa, longe de mim pensar isso. Mas eu acho que, obrigatoriamente, o pressuposto básico é de prestígio à justiça, prestígio à polícia, prestígio ao Ministério Público, prestígio às forças do bem. A partir daí se consegue corrigir as distorções, mas no macro, no geral, a comunidade, o cidadão tem que estar do lado da lei. Isso é obrigatório. Ok. Doutor Roberto Cavalcante, obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários. Quinta-feira a gente está de volta aqui. Com certeza. O tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido, verdade.